A partir de agora, o céu pode ajudar. Com o pastor João Ribe Palharim. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. Todos os dias, uma palavra de ajuda e conforto para o seu coração. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Está no ar o programa O Céu Pode Ajudar. Esta programação é para você que precisa de uma palavra de Deus. Essa pregação do Evangelho é para que você encontre a salvação da sua alma. Eu sou o pastor Danilo Queiroz, sou responsável pelo trabalho da Paz e Vida aqui neste estado do Amazonas, na cidade de Manaus. Dirijo também a sede estadual da Paz e Vida, que fica na Avenida Constantino Neri, no número 3.400, bem ao lado da Peixaria do Juvenal. Este imóvel onde nós estamos locados com a nova sede da Paz e Vida, é um imóvel que conta com um amplo estacionamento, com programação diária de atendimento pastoral, encontros de Paz e Vida. Nas principais reuniões contamos com o departamento infantil para que não só você, mas as suas crianças também recebam a palavra de Deus, para que as crianças da Paz e Vida sejam também crianças cheias do Espírito Santo. A Paz e Vida trabalha com a revelação da palavra, crendo que Jesus viveu entre nós, morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Então temos a plena certeza que o céu, ele pode ajudar. Você está ouvindo o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. E nós estamos prestes a começar uma grande revolução na Paz e Vida, para o resgate da alma. Atenção, você possui uma coisa muito valiosa no mundo espiritual. O que você tem de valor não pode ser contado no seu saldo bancário, tá? Não pode ser acumulado em uma escritura imobiliária. O que você tem de valor não pode e não será contado no testamento, na herança. O que você tem de valor está em disputa no mundo espiritual. E para vencer essa disputa, Jesus Cristo usou a sua vida para se entregar a você e comprar para Deus homens, almas de todas as tribos, povos e nações. E isso inclui a sua alma. Mesmo que você se sinta entristecido porque alguém não te deu valor, mesmo que você sinta assim entristecido porque alguém não te reconheceu, Jesus Cristo, ele te reconhece. Jesus Cristo te dá o seu devido valor. Jesus Cristo vai salvar a sua alma. Vem aí a mais nova campanha de oração da Paz e Vida, e toda a campanha é uma oportunidade de aprendermos muito a palavra de Deus. Nós vamos abrir o Evangelho e mergulhar na campanha de oração, o resgate da alma. Começaremos esta campanha na reunião mais importante do mês, que é a Santa Ceia do Senhor Jesus. As parábolas da dracma perdida, do filho pródigo e da ovelha perdida, contadas pelo Senhor Jesus, têm um foco em comum. Todas ensinam sobre perda e resgate. Em cada uma delas, lemos sobre algo ou alguém de grande valor que é perdido. A mulher perde uma moeda, o pai perde o filho, e o pastor perde uma ovelha.
Há um esforço dedicado para encontrar o que está perdido, refletindo a importância e o zelo que o dono sente por não achar a moeda, a ovelha e o filho. Quando recupera, há grande alegria e celebração. É assim que o nosso Pai se sente. Ele celebra o retorno de cada um que se arrepende e volta para Ele. O amor do nosso Deus é incondicional e quem se arrepende e volta recebe o seu perdão. Vem aí, na paz e vida, 7 semanas para o resgate da alma. 7 semanas para o resgate da alma. Dia 8 de setembro, domingo de Santa Ceia, e dia 13, sexta-feira, na Paz e Vida, mais perto de você. Para endereços, acesse pazevida.org.br. Quem você conhece que não está mais firme nos caminhos do Pai? Por quem você precisa clamar e orar para que haja arrependimento e perdão de Deus? 7 semanas para o resgate da alma. Dia 8 de setembro, domingo de Santa Ceia, e dia 13, sexta-feira, na Paz e Vida, mais perto de você. Imperdível. Todo evangelho, todo pregador que tem o Espírito Santo, toda a igreja que prega a verdade, todo esse empenho de rádio, televisão, internet, pois essa programação também vai ao ar pelo YouTube, Danilo Queiroz, um novo canal, inclusive, pois o antigo canal derrubaram, mas como as coisas de Deus não podem ser derrubadas, mais uma vez esse canal está de pé para lhe abençoar e propagar o evangelho. Tudo isso não é pela fama, tudo isso não é para vanglória, tudo isso é pela sua alma, é pela coisa mais inestimável que existe. Os pregadores do telhado entendem isso, por isso eu quero que você ouça essa ministração e entenda a importância de ser um pregador do telhado e a importância que tem a fidelidade no Evangelho também. Faraó estava com algo que pertence a Deus, o seu povo. E Faraó não queria deixar que o povo de Deus o servisse. Então o Senhor levantou Moisés, que foi conversar com Faraó, primeiro diplomaticamente, para que ele entendesse a situação. Mas Faraó endureceu o coração e Deus já tinha avisado Moisés deste pormenor. Então veio a primeira praga. As águas do Egito se transformaram em sangue. Depois veio a segunda praga. O país se encheu de rãs, inclusive no palácio do faraó. Depois veio a terceira praga, a praga dos piolhos. E apesar destas 3 pragas terríveis, Faraó continuava com o coração duro. Mas veja o que Deus disse na 4ª praga. Deus falou assim: Moisés, vai lá e fala para o Faraó, se ele não deixar o meu povo vir a mim para me servir, eu vou mandar a praga das moscas, mas o meu povo que está no Egito não será atingido. Deixe-me ler para você em detalhes isto que está no capítulo 8 de Êxodo, versículo 22. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra, e porei separação entre o meu povo e o teu povo, e amanhã será este o sinal. O que Deus mostrou ali na 4ª praga? O seu poder de controlar as pragas, fazendo com que elas estejam sobre os infiéis e não toquem no seu povo. Olha o que diz a palavra: e o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Porém, lá na terra de Gósen, onde moravam os filhos de Deus,
não entraram os enxames das moscas. Deus tem poder de repreender as pragas da tua vida. E Ele fará isto se você for fiel e devolver o que é de Deus para o Senhor. Porém, se você tiver o coração duro e fizer como Faraó, as pragas continuarão sobre a tua vida, aumentando a tua ruína. Quer que as pragas desapareçam do teu trabalho, da tua casa, da tua vida, dos teus negócios? Seja fiel a Deus, tanto nas coisas espirituais como materiais. E aonde que muita gente que faz parte do povo de Deus acaba recebendo pragas como se não fossem povo de Deus? Justamente nos dízimos e nas ofertas alçadas, porque Deus promete repreender o devorador se você for fiel. Relendo o versículo 23, Deus declara: "E porei separação entre o meu povo e o teu povo." O povo de Deus devolve para Deus o que é de Deus, mas os que não são povo de Deus não dão para Deus aquilo que pertence ao Senhor. Seja fiel a Deus tanto no pouco como no muito, porque Deus faz separação entre os justos e os ímpios, entre os fiéis e os infiéis. E se você for fiel, nenhuma praga entrará no seu trabalho, na sua casa, na sua família ou em qualquer área da sua vida. Não faça como Faraó, não retenha o que é de Deus, porque estas coisas são para servir ao Senhor. Devolva fielmente as primícias e as ofertas alçadas. Pegue uma caneta e um papel e anote aí as contas que eu vou te passar e numa delas deposite o santo dízimo e uma oferta alçada igual ou superior ao santo dízimo. Você gostaria de receber mais informações sobre os pregadores do telhado e conhecer mais sobre esse ministério criado pelo pastor João Ribe Palharim? Então entre em contato neste WhatsApp 092 98154 0012. Você que fez a sua doação para os pregadores do telhado, envie o recibo neste mesmo WhatsApp 092 98154 0012. Pregadores do Telhado, comunicação a serviço da vida. Por causa dos pregadores do telhado, nós alcançamos muitas vidas e eu quero mandar um alô, um abraço aos nossos amigos e irmãos da comunidade do Pagodão. Fica ali pertinho ali da comunidade do Chita, do Igarapé do Mucura, caminho ali do rio Cuieiras, caminho pelo rio, né? O povo de Manaus, do Amazonas, já está acostumado. Para você que está ouvindo essa programação pelo YouTube, aqui é comum o uso de embarcações para que então chegue-se a lugares, né, longínquos. São poucas as estradas que fazem ligações com os outros municípios. Agora, o trajeto fluvial. Então, imagina, é difícil pegar um barco e pegar todos os dias na comunidade do Pagodão. Porém, o evangelho chega lá através da rádio. Não só lá, chega no município de Tefé, de Manacapuru. Nós estamos orando, viu? Povo de Manacapuru, para termos uma paz e vida, pregando a palavra, aprendendo o evangelho aí. Semana que vem estarei aí numa viagem missionária e eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai abrir essa porta para nós. Ore por nós, nos ajude em oração, certamente Deus abrirá essa porta da palavra e do evangelho. Quer saber mais sobre os pregadores do telhado? Me envie um WhatsApp, eu mesmo vou te responder, tá? Eu não respondo durante a programação, esse telefone é só o WhatsApp, não atende ligação, mas assim que possível pode ter a certeza que eu vou te responder. O DDD é 92, aqui mesmo de Manaus, 98143 1643. Vamos lá. 92 é o DDD, 98143
1643. Se você já é um pregador do telhado, envia o comprovante, porque nós apresentaremos no altar da paz e vida. Você está ouvindo o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação, Pastor Danilo Queiroz. E agora você vai ouvir a ilustração do Reino de Deus, o Pinheiro e a Cunha, com o pastor João Ribe Palharim. Simples, objetiva e eficaz. Pare tudo o que estiver fazendo agora e acompanhe mais uma ilustração do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Aquele pinheiro era a mais frondosa e alta árvore de todo o bosque. Era tão imponente, tão majestoso, que as árvores à sua volta abriam uma clareira, querendo dizer: aqui é o coração do bosque. Ou pelo menos era assim que o pinheiro se sentia. Ele se sentia o rei de todas as árvores. Aquela clareira no meio do bosque funcionava como uma verdadeira praça. E o pinheiro se sentia muito importante. Era respeitado, não apenas pelas árvores, mas por todas as criaturas do bosque. Mas teve um dia que aquele alto e majestoso pinheiro estremeceu, porque ele olhou e viu caminhando com passos firmes na sua direção o lenhador. E este trazia na sua mão direita um afiado machado cuja lâmina era de aço puro. E o enorme pinheiro começou a tremer, e se ele pudesse sair do lugar e correr, ele faria isso imediatamente. Mas o pinheiro sabia que teria que aguardar os golpes, que a sua hora tinha chegado, que naquele dia ele cairia por terra. E o pinheiro majestoso, frondoso, orgulhoso, imponente, naquele momento sentiu que a sua hora era inevitável. E o lenhador, se aproximando com calma, examinou o vento à sua direção e decidiu que deveria golpear no sentido do vento, para que o vento ajudasse a derrubar a árvore. E o pinheiro pensou: vento traidor, vai ajudar o lenhador a me derrubar. Machado maldito, vai me golpear covardemente. E o machado veio, implacável, e golpeou sem piedade, e parecia não ouvir os gemidos do pinheiro. E o pinheiro sentiu aquela dor que percorreu por todo o seu corpo, por todo o seu tronco, por todos os seus galhos, por todas as suas folhas, e a dor foi intensa. Se o pinheiro pudesse gritar. Mas ele sentiu novamente o segundo golpe e amaldiçoou aquele machado, e foi recebendo os golpes, mas resistia. Sim, o pinheiro tinha também a sua força. O pinheiro tinha também a sua dureza. O machado era de aço, mas ele não era fácil, não. Ele iria resistir. E o machado batia, golpeava, avançava com dificuldade. E o pinheiro resistia. E o pinheiro pensou: eu não vou cair facilmente. Esse machado não vai me derrubar. Esse lenhador não vai me derrubar. O vento não vai me derrubar. Então o pinheiro mandou ali para a sua base toda a sua força, toda a sua seiva, toda a sua energia. E o pinheiro estava decidido a resistir. Mas o lenhador também estava decidido a derrubá-lo.
era paciente e continuava golpeando, e pequenas lascas saíam, e mais lascas do pinheiro saíam, até que o lenhador parou. Olhou para o topo do pinheiro, e o pinheiro ferido parecia sorrir, zombar, rir do lenhador, como quem diz: viu? Ainda não caí, não vai ser fácil me derrubar. Mas o lenhador, contemplando a altura do pinheiro, olhou para o chão também e pegou uma lasca do próprio pinheiro e fez uma cunha e colocou nas entranhas, nas feridas, no lugar onde ele estava golpeando, colocou aquela lasca como cunha, e aí voltou a bater. E o pinheiro sentiu o golpe mais terrível e traiçoeiro de toda a sua vida, e ele caiu por terra. O gigante desabou e foi grande a sua ruína. E enquanto o pinheiro agonizava, ele olhou para a lasca, olhou para a cunha que tinha sido introduzida na sua carne, e o pinheiro sussurrou, lamentou e disse: como posso culpar o machado, que não é nem da minha espécie, e não essa cunha malvada que é a minha própria carne? A minha própria carne me traiu e fez isso comigo. Como condenar o machado, o vento e o lenhador, se esta cunha malvada foi o golpe mortal que destruiu a minha vida? E o pinheiro foi agonizando e morrendo e contemplando a cunha, a sua própria espécie, uma parte sua que trabalhou para a sua queda. Você sabe o que quer dizer esta ilustração do reino de Deus? Nós somos o pinheiro alto, elevado, majestoso. Nos sentimos o centro do universo, mas diariamente somos golpeados por estranhos, por lenhadores que nem conhecemos, que se aproximam com machados afiados e implacáveis. Mas enfrentar o lenhador, o machado, os golpes, ou até a fúria da tempestade, tudo isto dói, mas nem tanto. O que mais dói é quando alguém da nossa própria carne, ou alguém muito querido ou muito amada, alguém que nós temos a maior estima, o que mais nos dói é quando esta pessoa é usada como cunha para nos derrubar. A maior dor é aquela que vem não do ataque de um desconhecido, mas sim de um ente querido. E é por este motivo que o Senhor Jesus nos ensinou a perdoar tanto o golpe dos estranhos como das pessoas íntimas. E nós sabemos que os golpes das pessoas mais queridas, ainda que pequenos golpes, ainda que pequenas cunhas, são os que mais doem. Porém, o remédio para esta dor e para este sofrimento é se deixar abater, é oferecer a outra face, sem revidar, sem praguejar, sem reclamar. Inclusive, orando por aqueles que nos maltratam e perseguem, e bendizendo aqueles que covardemente nos maldizem. E Jesus disse: se você fizer desta maneira, então você verdadeiramente será filho de Deus. Por isso, por mais majestosos e altivos que pensemos que somos, vamos olhar mais para o alto ainda e contemplar aquele, o Altíssimo, que se fez pequeno
menor até do que um ser humano, e que se humilhou ao pó da terra, e que foi ferido pelos seus próprios semelhantes. Na palavra de Deus, há um texto sagrado que diz: que feridas são estas nas tuas mãos? E ele responde: estas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Jesus foi ferido pelos seus próprios irmãos, os judeus, e foi ferido por nós, os estranhos, por causa da nossa iniquidade, da nossa crueldade, dos nossos pecados. Deixou-se abater, caiu até a profundidade de uma sepultura, mas em nenhum momento praguejou ou reclamou. Pelo contrário, abençoou, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o que aconteceu com Jesus? Ele, que já era alto e sublime, recebeu, depois de ressuscitado, todo o poder e autoridade no céu e na terra, e assentou-se com Deus no seu trono. E Jesus garante que todo aquele e toda aquela que fizer como Ele e que vencer, também se sentará no seu trono, como Ele se sentou no seu trono com seu Pai. Por isso, perdoe. Perdoe os golpes dos estranhos e as cunhas das pessoas mais queridas. Ore o tempo todo, tire toda a amargura do seu coração, e ainda que você seja abatido ou abatida, não se preocupe, porque o teu Deus garante: todo aquele, toda aquela que é humilhado, todo aquele, toda aquela que desce ao pó da terra, será elevado, e quem garante que você será exaltado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, vá em frente. Se estão te golpeando neste momento, perdoe. Se estão colocando uma cunha na tua carne e é alguém muito próximo, perdoe. Porque fazendo desta maneira, os que são humilhados serão exaltados. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Entre no canal youtube.com/joanribe e sinta-se à vontade para assistir e baixar gratuitamente esta e mais dezenas e dezenas de ilustrações sobre os mais variados temas. Jesus disse: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Este é um projeto patrocinado pelos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este trabalho. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Comunicação a serviço da vida. Você quer receber agora esta ilustração do pastor João Ribe Palharim no seu WhatsApp? Então mande uma mensagem com a palavra-chave para este número: 11 91933 3377. 11 91933 3377. A palavra-chave é Pinheiro. A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22. Acharam? Está escrito assim: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Ora,
João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Amém? Vou ler de novo. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Eu vou reler, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, na Vila da Penha, repete em seguida. Vamos lá. Depois disso, bem alto, depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. Havia ali muitas águas. Havia ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados. E eram batizados. Amém? Quem acredita que isto aconteceu? Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. Vamos aplaudir muito e dizer: glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Isso, dá glórias, glorifica. Enquanto você aplaude, dá glórias. Você que está nos ouvindo à distância pela rádio, assistindo pela TV, acompanhando pela internet, pelo youtube.com/joanribe, pelo Facebook, junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro e dá glória também. Vamos aplaudir e glorificar. Diga: Senhor, tu és digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Continua, continua. Pai querido, que coisa linda. O Rio de Janeiro te ama. O Brasil te ama. Meu Pai, recebe este louvor, porque em toda parte tem alguém te glorificando. Até em outros países agora. Pai querido, derrame a tua bênção sobre cada vida que te exalta. E eu suplico, vem agora com teu Espírito Santo. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Quem tem lugar pode sentar, por favor. João Batista aparece de repente lá no Rio Jordão e começa a pregar o arrependimento, anunciar a chegada do reino de Deus. E quem quiser esperar a chegada do reino de Deus e quem acreditar, que ele batiza desde que haja arrependimento, e ele pede arrependimento verdadeiro. Não entrar na água apenas por entrar. Não entrar na água naquele movimento junto com a multidão, tipo Maria vai com as outras. Mas entrar na água sabendo que aquele batismo é muito sério, é para quem está esperando o reino de Deus. E João Batista diz: olha, eu estou batizando vocês com água, mas depois virá outro mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno de, me agachando, desatar as correias das suas sandálias e carregá-las. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí, João estava um dia batizando, e naquela fila imensa, Jesus no meio da multidão, como se fosse uma pessoa comum. E Jesus viajou de Nazaré, na Galileia, até o Rio Jordão, na Judéia, onde João estava. Viajou ali aproximadamente 150 quilômetros a pé para receber aquele batismo que João fazia, batismo nas águas. Quando João viu Jesus, ele se recusou, porque o batismo era
para justamente lavar pecados, e ele viu que Jesus era santo, Jesus não tinha pecados. O batismo era para pecadores e Jesus nunca cometeu qualquer pecado. O batismo era de arrependimento e Jesus nunca teve do que se arrepender. O batismo é para a pessoa ser salva e Jesus não precisava ser salvo porque ele é o próprio Salvador. Então João disse: eu não vou te batizar. E Jesus então invocou a ordem de Deus. Jesus disse: João, me batize, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Em outras palavras, ainda que eu seja quem eu sou, eu estou aqui na terra como ser humano. E Deus, o Pai, exige, a sua justiça exige que todo ser humano que crê e quer ser salvo, se batize. É claro que eu não preciso de salvação, mas como ser humano, eu também preciso cumprir a justiça de Deus. Foi isso que Jesus quis dizer. João, me batize, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Porque naquele momento Jesus estava na fila como ser humano e não como Deus. Ele estava na fila como uma pessoa comum. E não há exceções. Todos precisam cumprir a justiça de Deus. Todos os seres humanos precisam cumprir a justiça de Deus. Aí João Batista concordou e batizou Jesus. E quando Jesus foi batizado, o Evangelho de Mateus nos conta, no capítulo 3, versículo 16, que sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Olha, ele estava dentro da água. E o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como se fosse uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Aí Jesus sai dali do Rio Jordão e vai para a direção de Jericó, num monte muito alto e árido, para fazer um jejum que vai durar 40 dias e 40 noites, sem comer nem beber. E no final dos 40 dias, Satanás se apresenta para fazer aquela tentação, como você já sabe. Jesus vence o tentador ali com jejum, oração e a palavra, e a partir de então ele sai pregando por todos os lugares, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E Jesus começa a convocar discípulos, e ele escolhe 12 homens para estarem com ele dia e noite, e deu poder para aqueles homens expulsarem demônios, curar doentes e fazer o trabalho que ele fazia. Agora note o detalhe: mesmo antes da cruz, todas as pessoas que acreditavam em Jesus, os discípulos batizavam nas águas. Por isso que eu li esse trecho para você, que depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. O Novo Testamento esclarece que Jesus mesmo não batizava, eram seus discípulos que batizavam as pessoas. Então, com uma caneta, aí, no início da nossa leitura, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 22, circule a palavra batizava, no final do versículo 22, circule essa palavra. E batizava, as pessoas que acreditavam em Jesus eram batizadas, e isso antes da cruz. Por que Jesus batizava as pessoas que acreditavam nele e mandava os discípulos batizarem aquelas pessoas? Porque era a ordem de Deus. Quem quer ser salvo e crer, tem que se batizar. Então não é porque eles estavam com Jesus que automaticamente dispensavam o batismo. Jesus não abriu mão do batismo. Quem acreditava nele tinha que ser batizado, e os discípulos de Jesus batizavam aquelas pessoas. Versículo 23. Ora, João, aquele que batizou Jesus, né? João batizava também em Enom, junto a Salim, no mesmo Rio Jordão, mais para baixo. O João estava ali batizando porque havia muitas águas e vinham ali e eram batizados. Então tem duas pessoas fazendo batismos agora. O João Batista, que iniciou a prática,
e que batizou Jesus, e o próprio Jesus com os seus discípulos. Quem acreditava tinha que ser batizado. Não havia exceção, até Jesus Cristo se batizou. E essa palavra batismo vem do grego e a tradução dela significa imergir, é um verbo. A palavra baptismos em grego é um verbo e significa imergir. Então vamos reler aqui o que nós acabamos de examinar. Vamos reler substituindo a palavra batizava por imergia. Vamos substituir a palavra batizados por imergidos, porque esse é o significado da palavra batismo. E eles estão fazendo isso onde tem água. Então vamos lá. A palavra fica assim, ó. No original está escrito assim: depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e imergia. O batismo nunca foi por aspersão, nem com gotinhas de água na testa, nem com pouquinha água, porque a palavra batismo significa imergir. E quando alguém recebe apenas algumas gotinhas de água na testa, mesmo que sejam derramadas com uma canequinha cheia, as gotinhas de água e uma canequinha derramada na testa da pessoa não consegue imergi-la. No máximo vai molhar a pessoa, seja criança ou adulto. No máximo vai molhar a pessoa, não vai imergir a pessoa. Então, lendo a palavra, o versículo 23, ora, João imergia também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. A necessidade de muitas águas é justamente para imergir as pessoas. Nunca no Novo Testamento, na época de João Batista e de Jesus e dos discípulos, qualquer pessoa ficou indagando qual é a fórmula correta do batismo. É por aspersão? É com canequinha? Como é que é? É dentro da água? Nunca ninguém ficou perguntando isso. Por quê? Porque a palavra batismo significa imergir. E para imergir uma pessoa, para cobrir uma pessoa de água, precisa de muita água. Eu consigo imergir uma pessoa numa canequinha? Não dá para imergir uma pessoa numa xícara, numa caneca. Eu só consigo imergir uma pessoa se tiver muitas águas. Então, João imergia também em Enom junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram, substitui a palavra batizados, e eram o quê? Imergidos. Está compreendendo o que é o batismo? Isso antes da cruz. Depois que Jesus morreu na cruz, na sexta-feira à tarde, e ressuscitou no domingo de manhã, ele ainda fica na terra pelo prazo de 40 dias, para comprovar para os incrédulos que ele não era um espírito, não era uma teofania, não era um fantasma, não era uma simulação, como ensinam as testemunhas de Jeová. Jesus fica com os discípulos e com a multidão pelo prazo de 40 dias, comendo com eles, bebendo com eles, pernoitando com eles depois de ressuscitado, para que as pessoas possam tocá-lo, para que ele comprove que ele é de carne e ossos e que é o mesmo Jesus. Jesus até diz para as pessoas: me toquem. Por que você está pensando que eu sou um fantasma, um espírito? Um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Então as pessoas foram comprovando: como é que pode? Ele morreu. Nós vimos ele todo arrebentado naquela sexta-feira, dar o último suspiro, teve até um terremoto. Nós vimos ele ser sepultado. Como pode? Ele está vivo, é o mesmo Jesus que nós conhecemos. Como pode isso? Aí as pessoas foram acreditando na autoridade e no poder que ele tem sobre a morte e o inferno. Que
que a morte não pôde destruí-lo, que o inferno não pôde detê-lo, que a sepultura não pôde segurá-lo. Quando Jesus abria a boca para falar, as pessoas prestavam muita atenção, porque está falando aquele que tem autoridade, aquele que tem poder, aquele que venceu a morte. Jesus ressuscitou 3 pessoas antes da cruz. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a filha de Jairo, e ele ressuscitou o próprio Lázaro, que estava morto há 4 dias. Mas esses 3 que Jesus ressuscitou na ocasião, com o passar dos anos e com a velhice, morreram também. Eles não ficaram vivos para sempre. Mas Jesus Cristo é diferente. Jesus Cristo ressuscitou, e como Ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, Ele nunca mais vai morrer. Ele é o primeiro ser humano imortal. Para justificar o que Ele declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus, quando terminou o prazo de 40 dias após a ressurreição, Ele pegou 500 pessoas e levou para o alto do Monte das Oliveiras. E deu as últimas instruções, importantíssimas. Olha só. Jesus podia subir ao céu, já ensinei os discípulos, já ensinei eles a batizarem as pessoas, eu acompanhei os batismos lá nas águas, eu treinei direitinho os discípulos. Ele podia falar: missão cumprida, vou embora. Mas Jesus Cristo não tira o foco da exigência de Deus. E para 500 pessoas, eu faço questão de ler no Evangelho, eu sei de cor e salteado, muita gente aqui também, mas eu faço questão de ler Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. As últimas instruções do Senhor Jesus para 500 pessoas, não só para os 12 agora, aliás 11, né? Porque o Judas Iscariotes já tinha se enforcado. E Jesus, no alto do Monte das Oliveiras, disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Atenção, olha a ordem. Preguem o evangelho a toda criatura. O que é o evangelho, minha gente? É a palavra, claro. Mas qual é o resumo do evangelho? O que é que nós temos que pregar a toda criatura? Que Jesus Cristo é o Emanuel, Deus conosco. Que a palavra Yeshua, o nome dele em hebraico, significa Deus Salvador. Que ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre imaculado da Virgem Maria. Que ele nasceu e cresceu e ficou no anonimato durante 30 anos, sendo sujeito aos pais, morando em Nazaré, trabalhando ali como carpinteiro, ajudando seu pai adotivo, que aos 30 anos de idade, quando o tempo se cumpriu, ele deixa Nazaré, ele vai até o Rio Jordão, 150 quilômetros aproximadamente de distância, é batizado no Rio Jordão, foi imergido no Rio Jordão, sai dali, vence o diabo no Monte da Tentação após um jejum de 40 dias, e sai pregando o evangelho para todo mundo, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E os demônios ficavam apavorados quando o viam, e os demônios caíam por terra onde ele chegava, e os demônios gritavam dizendo: que viestes fazer aqui na terra, Jesus? Vieste destruir-nos? Bem sabemos quem tu és o Santo de Deus. E Jesus expulsava os demônios, não doutrinava espíritos, e curava cegos, mancos, aleijados, ressecados, leprosos, pessoas atormentadas, libertava os oprimidos do diabo, expulsava todo o mal. E mais,
Quando alguém tinha necessidade, Ele providenciava pescas maravilhosas onde não havia peixe. Quando alguém tinha fome, Ele multiplicava pães e peixes. Quando alguém estava com medo no meio de um mar furioso, Ele dava ordem para o vento se calar e para o mar se aquietar. Ele conversava com as árvores, Ele conversava com os mortos e dizia: levanta-te! E os mortos levantavam. E Ele pregou as palavras mais lindas que ouvidos humanos já escutaram. Nunca houve uma pregação igual a dele a respeito de amor e perdão. E mesmo sendo tão bom e amoroso, foi preso, traído por um dos melhores amigos, abandonado por quase todos, foi julgado, condenado, torturado, estraçalhado, e na sexta-feira às 9h da manhã penduraram o seu corpo numa cruz no meio de 2 ladrões, e ele ficou das 9h da manhã até as 3h agonizando todo tipo de dor. E por que tanto sofrimento? Para cumprir a profecia que Deus tinha feito através de Isaías 700 anos antes. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou no madeiro todas as nossas maldições, sofrimentos, pecados, transgressões, iniquidades. Todos os nossos tormentos recaíram sobre Ele e morreu no nosso lugar. Jesus não está mais pregado na cruz. O meu Jesus está vivo. Tiraram o cadáver de Jesus na sexta-feira, à mesma tarde. Deram um banho no defunto que estava todo arrebentado, ensanguentado. Perfumaram com mirras e aloés, enfaixaram com lençóis de linho fino e um lenço enrolado na cabeça. E antes que a sexta-feira acabasse, colocaram o seu cadáver num sepulcro e rolaram uma pedra na entrada daquela caverna. E os inimigos de Jesus disseram para Pilatos: vamos colocar guardas na entrada do sepulcro, para que não aconteça que os discípulos apareçam ali, roubem o cadáver e mintam para o povo dizendo que ele ressuscitou. E além de colocarem guardas romanos dia e noite ali, guardando o sepulcro de Jesus, para que ninguém se aproximasse do cadáver, colocaram argila, argamassa naquela pedra, chumbaram na rocha, para aquele defunto ficar bem preso ali, para aquele defunto nunca mais sair dali. E ele ficou naquela sexta-feira, o finalzinho, sábado o dia inteiro, como se o seu corpo estivesse descansando, mas não estava descansando. O Evangelho nos conta que ele desceu até as profundezas do inferno, para arrancar de Satanás as chaves da morte e do inferno, e ele fez todo esse trabalho, e no domingo pela manhã, ele volta para o sepulcro em espírito, e ele se deita sobre aquele cadáver que há 3 dias estava enrijecido. Ele se deita, o seu espírito se deita sobre o seu próprio cadáver, e naquele instante, um anjo luminoso desce do céu. Ainda está escuro, mas ele clareia todo aquele cemitério. Os guardas apavorados ficam congelados, não conseguem se mexer com aquela visão. E o anjo toca na pedra, aquela argamassa, aquele reboco se desfaz como se fosse areia, e a pedra que tapava a entrada da gruta, ela vai se movendo para o lado, e o anjo luminoso se senta em cima da pedra e está sendo testemunha do milagre que vai acontecer.
um terremoto nunca visto, um clarão sai de dentro do sepulcro, e aquele que estava morto, que todo mundo viu que ele estava morto, ele sai da sepultura, glorioso, vitorioso, ressuscitado. Esse é o Evangelho. E ele, com toda essa autoridade e poder, disse: preguem o Evangelho, preguem essas coisas para toda criatura. E quem crer tem que se batizar. Quem crer e for batizado, preste atenção no que ele disse. Eu li para você aqui, Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado. Quem crer e for o quê? Imergido. Imergido. Quem crer e for imergido. E note mais um detalhe. Crer vem antes de batizar. Ele não disse: prega o Evangelho a toda criatura, quem for batizado será salvo. Ele não falou: quem for batizado será salvo. Porque eu pergunto para as pessoas aí fora, a grande maioria é católica, e até espíritas fazem a mesma coisa. Você pergunta: você já é batizado? Lá fora, eles dizem: eu já sou batizado. Quando você foi batizado? Quando eu era nenê. E quando você era nenê, você creu em alguma coisa antes? Não, me levaram lá na igreja e me batizaram. Quem te levou? Meus pais. Não foi você que foi sozinho lá? Não. Te pregaram o Evangelho para você querer se batizar quando você era bebê? Não. Então você não creu em nada? Não. Jesus não disse: quem for batizado será salvo. Não fique batendo no peito dizendo: eu sou batizado. Fui batizado quando era nenê. Por acaso quando você era nenê você foi imergido? Ou você acha que você foi imergido com uma canequinha de água na testa? Ou com umas gotinhas de água na cabeça? Você foi imergido? Imergido significa cobrir. O símbolo do batismo é isso. É sepultar a velha criatura. Quando a gente desce a pessoa na água, quando a gente imerge a pessoa na água, quando a gente cobre ela totalmente de água, ela está sendo sepultada com Cristo. Ela está morrendo com Cristo, como Cristo morreu. A pessoa crê em Jesus. Ela é sepultada com Jesus. Batismo significa isso, sepultamento com Jesus. A gente cobre totalmente a pessoa, imerge totalmente a pessoa. E aí quando a gente tira ela da água, olha só, ela está ressuscitando com Jesus Cristo. E quando ela sai do batistério, quando ela sai das muitas águas, ela está saindo para nunca mais morrer. O batismo é vida, é salvação, é vida eterna. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Pastor, eu creio. Mas eu já fui batizado quando eu era nenê, ô meu filho. Jesus não disse: quem for batizado e crer depois será salvo. Ô minha filha, acorda aí. Não, eu vou na missa. Qual a transformação de vida que você teve, hein? Fumando, bebendo, se drogando, falando palavrões, contando mentiras, levando uma vida toda torta. Como é que você tem coragem de falar: eu fui batizado quando era neném e depois eu fiz primeira comunhão. Eu confirmei, fiz crisma, fiz tudo. Jesus não disse: quem ouvir o Evangelho, for batizado, fizer primeira comunhão, fizer crisma, será salvo. Ele não falou nada disso. Primeiro prega-se o Evangelho para a pessoa entender. Um bebê não entende nada, só um adulto pode entender. A pessoa entende. Quer crer ou não? Eu creio. Você crê agora? Creio. Então quem crer precisa se batizar. Até Jesus se batizou. E Jesus, antes da cruz,
ensinou os discípulos a batizar as pessoas. E depois de ressuscitado, enquanto ele subia aos céus, olha a preocupação dele. Não adianta só vocês pregarem o evangelho, hein? E ele subindo. Vocês têm que pregar o evangelho e batizar quem crê. Quem crer e for batizado será salvo. Por que essa preocupação até na hora da subida? Porque é exigência de Deus. Se você não se batizar, você pode até crer. Você pode até crer e frequentar esta igreja quarta, sexta, domingo, todos os dias até o fim da sua vida. Porque você crê, mas não se batizou, não será salvo. Frequentou esta igreja inutilmente. Jogou fora o seu tempo. Virou um religioso, uma religiosa. Fazia só campanhas de oração para receber milagres. Mas nunca foi salvo. Nunca tomou posse da salvação. Não adianta a pessoa ouvir o evangelho, crer e não se batizar. Vou repetir. Não adianta a pessoa ouvir o evangelho, crer e não se batizar. Ela não será salva. Pastor João Ribe, eu creio, mas eu ainda sou um pecador. Como é que eu vou me batizar? Pastor João Ribe, eu creio, mas ainda sou uma pecadora. O batismo justamente é para pecadores. Tem que haver arrependimento. O batismo não é para santo, não. O batismo é para pecadores arrependidos. Batize-se. Mesmo que você diga, eu sou um pecador, que bom que você reconhece isso. Batize-se. Eu sou uma pecadora, que bom que você reconhece isso. Batize-se. E aí, quando você sair da água sem pecados, quando você sair da água tendo cumprido a justiça de Deus, o céu vai se abrir sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus vai descer sobre você. Deus mesmo vai declarar: tu és o meu filho amado, tu és a minha filha amada. E a partir daí, o Espírito Santo vai começar a obra de santificação. A santificação é um trabalho permanente do Espírito Santo. Eu me batizei, não lembro direito, acho que eu tinha 21 anos, por aí. Um pouquinho mais. Eu me batizei. Já tem muitos anos, não vou revelar a minha idade, não. Já tem muitos anos. Meu Deus, quanto tempo. Quanto tempo já passou. E você acredita que o Espírito Santo ainda tem o maior trabalho comigo? Você acredita que o Espírito Santo ainda trabalha dia e noite para me santificar? Depois de tantos anos que eu me batizei, você acredita que atualmente o Espírito Santo continua a obra de santificação na minha vida? Quer dizer que se hoje, de cabelos brancos, eu dissesse, naquela época, hein? Eu vou dizer aí há 44 anos atrás. Já pensou se há 44 anos atrás eu dissesse, primeiro eu vou virar santo, depois eu me batizo. Eu não teria me batizado até hoje. Porque até hoje eu não consegui virar santo. Até hoje eu estou em processo de santificação. E isso vai acontecer com você também. Jesus não disse, olha, quem ouvir o evangelho, crer, virar santo e se batizar será salvo. Ele não falou isso. Ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Eu não sou perfeito, eu não sou santo, mas uma certeza eu tenho, eu sou salvo e lavado, remido pelo sangue de Jesus, e o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, e o Espírito Santo continua trabalhando em mim, me santificando a cada dia, e a cada dia eu consigo melhorar e ser melhor do que ontem, e com a ajuda do Espírito Santo amanhã serei melhor do que hoje. Então você vai analisar agora, e estou falando não só com o povo aqui do Rio de Janeiro, estou falando com o povo de todo o Brasil,
Quem está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio, quem está acompanhando pelo youtube.com/joanribe ou pelo Facebook, ao vivo agora, você que está à distância escutando, estou falando com todo mundo. Você é batizado? Você foi imergido? Você foi batizado? Olha a pergunta, estou fazendo essa pergunta para todo mundo. Aqui na Vila da Penha, Rio de Janeiro, e pelo rádio, pela TV e pela internet. Você foi batizado? Qual é a tua resposta? Eu fui batizado quando eu era nenê. Então desculpe, você não foi batizado. Você foi introduzido numa religião e não te deram o direito nem de escolher. Você não ouviu pregação nenhuma, você não se converteu, você não decidiu nada, você não tomou qualquer decisão. E cresce dizendo que é católico, que já foi batizado. Você nunca foi católico, como também nunca foi batizado. Aliás, católico você pode até ser, como tem o torcedor do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, corintiano. Você pode até ser de algum clube religioso, mas salvo você ainda não é. Você não faz parte do clube exclusivo dos salvos. Porque para entrar no clube dos salvos, Jesus colocou as condições. Quem ouvir o evangelho, crer e for imergido, será salvo. E quem não crer, será condenado. Se você nunca foi imergido, você não é salvo coisa nenhuma. Ah, mas eu sou tão religioso, eu vou na missa sempre, eu vou na igreja sempre. E mesmo aqui na igreja, quer frequentar todas as nossas reuniões, todos os encontros de paz e vida, todos os nossos cultos, e não se batizar, não ser imergido, e não ser imergida, não será salvo. Você pode frequentar essa igreja o resto da sua vida. Se você não for imergido, você não será salvo. Você crê? Quem crer e for batizado será salvo. Não tem exceção. Jesus se batizou aos 30 anos de idade e não abriu mão de cumprir a justiça de Deus. João, me batize, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. É Deus quem exige isso. Aí João falou, tá certo, ele me mandou batizar as pessoas nas águas e eu obedeci. Então não tem exceção, não é? Todo ser humano deste planeta tem que ouvir a pregação, tem que se arrepender, tem que crer e se batizar. Ah, tá certo, Jesus. Mesmo o Senhor não tendo do que se arrepender, o Senhor é um ser humano agora. E como ser humano tem que cumprir a justiça de Deus. Aí João Batista batizou Jesus. Está compreendendo a palavra? Vamos ficar todos de pé. A pessoa que diz assim, ah, eu não acredito desse jeito, viu, Joanribe? Com todo respeito, eu acredito em reencarnação, eu não acho que um batismo nas águas vai me salvar. Só o batismo nas águas não vai salvar mesmo. Tem que crer primeiro. Mas eu não acredito desse jeito. Então você está dentro desse versículo. Mas quem não crer será condenado. Mas quem não crer será condenado. Porque a pessoa que crê, ela vem e se batiza. Olhem todos para mim agora, em nome de Jesus. Eu tenho que fazer essa pergunta aqui. Porque esse assunto é muito importante. Jesus voltou nele quando estava indo para o céu. E ele vai voltar muito breve. Jesus relembrou os discípulos: preguem o evangelho, mas não se esqueçam de batizar quem crê. Porque quem crer e for batizado será salvo. Olha a preocupação de Jesus. Sem o batismo nas águas, e batismo é imersão da pessoa que crê, sem o batismo não será salva. A menos que você diga assim: eu creio, vou me batizar no próximo batismo, já assumiu esse compromisso com Deus, vou me batizar, e por uma fatalidade um trem te atropela, que nem aconteceu lá com aquele rapaz que não morreu, deu testemunho aí. Mas você não escapa, morre, ou então vai atravessar a Avenida Brasil e morre.
vai atravessar a Avenida Vicente de Carvalho e morre atropelado. Está dentro do carro, uma trombada e morre. Está andando aí no meio de uma comunidade, leva uma bala perdida. Sofre um assalto. Ou uma parada cardíaca, ou um derrame. O avião cai, qualquer fatalidade. Se você tinha dito que ia se batizar e morreu antes, não deu tempo, parabéns. Parabéns. Você está na mesma situação daquele ladrão arrependido que disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão estava pendurado lá na cruz e Jesus olhou para ele e disse: na verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele morreu sem se batizar, porque não deu tempo. Não deu tempo. Se você morrer antes de se batizar, mas tinha decidido que ia batizar, você está na mesma condição daquele ladrão que foi salvo. Agora, chega o dia do batismo, você falou que ia batizar e não aparece. O batismo é no sábado, você não aparece e morre no domingo ou na segunda, aí você está lascado. Aí você está com a vida enrascada, aí você está perdido, perdida. Teve oportunidade e não aproveitou. Só para eu saber, aqui na igreja, quantas pessoas ainda não são batizadas nas águas depois de adulto? Só para eu saber. Quantas pessoas ainda não foram imergidas depois de adulto? Não tem muitas não, que bom. Não tem muitas, diríamos que tem aqui umas 10 pessoas no máximo. Então a minha pergunta para você que não é batizado: você crê? Crê ou não crê? Quer ser salvo, salva? Então, você que não é batizado, batizada, mas quer ser salvo, salva e vai se batizar, vem aqui para frente agora em nome de Jesus. Vem para cá. É bom que o céu está filmando isso. Se morrer antes, está registrado que você veio para frente dizendo: eu ia batizar. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Agora, ó, até que tem um bom número, hein? Quero chamar aqui na frente você, filho pródigo e filha pródiga, que já é batizado, batizada, mas voltou a comer com os porcos. Voltou para o chiqueiro. Estava sofrendo, passando necessidades. E hoje veio aqui na casa do pai. Filho pródigo, filha pródiga, o pai está tão feliz que você veio. E ele está aqui na frente de braços abertos esperando por você. Vem aqui para frente, filho pródigo. Vem aqui para frente, filha pródiga. O pai está com muitas saudades. O pai está com muitas saudades. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga. Vamos aplaudir mais ao Senhor. Agora preste atenção em outra coisa. Todo mundo agora. Não existe a doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre. O Judas Iscariotes é a prova disso. Durante 3 anos ele foi salvo. Na última semana, vendeu o Salvador e a salvação por 30 moedas de prata. E o fim dele foi a ponta de uma corda. Durante 3 anos ele foi salvo. Mas Jesus disse: coitado, melhor seria que ele não tivesse nascido. O que vai acontecer com ele é terrível. Então não existe esse negócio, uma vez salvo, salvo para sempre. Daí Jesus ter dito: quem perseverar até o fim será salvo. Só quem persevera até o fim. Eu não posso me desviar. Eu não posso. Até hoje eu estou salvo. E eu tenho que vigiar para continuar salvo. Eu tenho que perseverar até o fim. Se eu me desviar 1 ano, 2 anos e morrer, não será levado em consideração os meus 44 anos de evangelho.
O que vale é o último estado. O que vale é o último estado da pessoa. Por isso que ela tem que perseverar até o fim. Então eu quero chamar aqui na frente, você que está pensando em desistir, você que está com dificuldades para perseverar, você que muitas e muitas vezes desanima e pensa em não vir mais à casa do Senhor. Todos que estão com dificuldades para perseverar, vem aqui para frente agora, porque o diabo não desiste de perseverar e de voltar com 7 espíritos piores do que ele. O diabo não desiste, está condenado e não desiste de destruir, matar e roubar. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Todos que estão se sentindo fracos na fé, vem aqui para frente. Pastor João Ribeiro, estou me sentindo muito fraco na fé. Vem aqui para frente. Vem para cá. Quero falar com você que está assistindo pela TV, ouvindo pelo rádio ou pela internet, pelo youtube.com/joãoribe. Você que está à distância, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, faça isso agora, ajoelhe-se ao lado do teu rádio, do teu televisor ou do teu computador. E você que está dirigindo, está em trânsito, está num ônibus, está numa condução, quer entregar a vida para Jesus e não tem como se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o seu coração. E você que ouviu esta palavra à distância e quer se batizar, procure uma igreja da Paz e Vida perto da sua casa. Mas se não tem uma igreja da Paz e Vida perto da sua casa, então procure uma igreja que primeiro prega a palavra de Deus pura. Uma igreja que não explore a fé nem a ingenuidade das pessoas. Uma igreja que não faça comércio e nem venda o sangue de Jesus e nem tenha mistificações, nem práticas estranhas do Evangelho. Procure uma igreja onde Jesus Cristo é exaltado como Deus. Uma igreja que realmente prega o Evangelho e que está esperando a volta de Jesus Cristo. Procure uma igreja que batiza nas águas por imersão e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí lá você diga para o pastor, para a pastora, eu quero me batizar porque eu creio em Jesus. E aí você desce as águas. Amém? Procure uma igreja nessas condições que eu te falei. E na Paz e Vida, a cada 3 meses nós temos batismo nas águas. É muito importante que a gente cumpra a justiça de Deus. E olha que legal, você que vai se batizar, você se batiza no sábado e no domingo vai tomar a Santa Ceia. Aí você vai sentir o que a gente sente. Aliás, a emoção maravilhosa vai começar na hora que você descer na água. Porque quando você for imergido e imergida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai sentir uma coisa tão maravilhosa que só você vai saber explicar como é. Porque é bom demais. É maravilhoso demais. Você vai sair das águas outra pessoa. E sobre a tua vida o céu aberto, o Espírito Santo repousando sobre você. E Deus dizendo, tu és a minha filha amada em quem eu me comprazo. Tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo. Vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Se mais alguém que se sente fraco, fraca na fé quer vir para frente, que nós vamos orar, vem para frente também. Vamos nos ajoelhar e a igreja continua de pé, por favor. Vamos nos ajoelhar assim. Com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Mas diga com fé, meu Deus e meu Pai, eu ouvi o Evangelho, esta pregação, e eu creio, e tomei a minha decisão de cumprir a tua justiça, e também decidi perseverar até o fim, e nunca voltar atrás, nunca desistir, nunca me desviar. Por isso, Senhor, eis-me aqui, diante do teu altar, suplicando o teu favor. Eu não mereço, mas eu careço, e a salvação
É um presente que o Senhor dá para quem crê, e eu creio, e por isso eu vou fazer a tua vontade, eu vou cumprir a tua justiça, eu vou perseverar até o fim, e eu vou esperar em comunhão com teu corpo a volta do meu Senhor. Por isso, perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades e escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida. Confirma o meu nome no teu livro e não permita, Senhor, que o meu nome dali seja arriscado. Se eu cair, me levanta. Se eu ficar para trás, vem me buscar, vem me chamar, e faz isso até o dia da minha morte, ou até o dia da tua volta. Me santifica, Senhor, a cada dia, me transforma a cada dia, porque eu declaro para o céu ouvir, para a igreja escutar, e para o inferno tremer, eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Continue em espírito que eu vou orar, e toda a igreja também. Pai querido e Deus amado, eu estou orando por cada uma destas pessoas que hoje tomaram a decisão de se batizar. Elas vão ser imergidas no próximo batismo. E eu quero que o Senhor se agrade desta pessoa, se compraza da decisão desta pessoa. E se por acaso o Senhor pedir a alma dela antes do batismo nas águas, se por acaso a trombeta soar e Jesus voltar antes do batismo dela nas águas, meu Deus, eu sou testemunha que ela ia se batizar. A igreja é testemunha que ela ia se batizar. E o Senhor está registrando isso aí no livro das obras. Ela ia se batizar, mas não deu tempo. Então leve em consideração isso. Mas se ela não morrer até o próximo batismo, e se o Senhor não voltar até o próximo batismo, ela vai estar ali descendo as águas, e o teu céu vai se abrir sobre ela, e o teu Espírito Santo vai descer sobre ela, e o Senhor vai se alegrar com esta pessoa que está cumprindo a tua justiça. Também te suplico, meu Deus, por aqueles filhos pródigos e filhas pródigas que já são batizados e haviam se desviado, voltaram a comer com os porcos, foram para os chiqueiros, mas o Senhor trouxe de volta estas pessoas, porque o Senhor as ama muito, e o Senhor não desistiu deste filho pródigo, nem desistiu desta filha pródiga. Continua a tua obra agora de santificação. Eu rogo por este filho e por esta filha, pelos pródigos, eu rogo por eles, para que nunca mais se afastem, para que nunca mais desviem. E eu também suplico, Senhor, por todos esses que estão com dificuldades de perseverar no caminho, porque são atacados diariamente, porque passam por lutas diariamente, e muitas vezes pensam em desistir, mas essa pessoa não desistiu, meu Deus. Não deixa ela desistir. Vem com teu Espírito agora, fortalece cada um de nós, porque precisamos perseverar até o fim. Toma conta, meu Deus, porque de todos que estão aqui nesta igreja, toma conta para que nenhum só se perca. Ninguém dos que estão aqui irá se perder. Ninguém irá se perder. Segura cada um de nós com a tua mão poderosa, e se a gente cair, nos ajude a levantar. A tua palavra diz que 7 vezes cairá o justo, mas 8 vezes o Senhor o levantará.
Não nos deixe caídos, confiamos em Ti. Nós confiamos totalmente em Ti, não importa o que aconteça, ainda que o Senhor nos mate, ainda assim nós confiamos em Ti. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador. Toma conta de cada vida aqui presente e reserva o nosso lugar aí na glória. É o que te pedimos. E já te agradecemos por Jesus Cristo, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Diga amém, Jesus. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737. Quer enviar esta mensagem para alguém? Entre no canal youtube.com/JoãoRibe. youtube.com/JoãoRibe. Clique no retângulo vermelho, inscrever-se e copie o link para enviar para as pessoas que você ama, totalmente grátis. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida. Se você ainda não é batizado, venha sepultar a velha criatura e nascer de novo no grande batismo nas águas, na Paz e Vida, neste sábado, às 13 horas, somente na sede do seu estado. No coração de Manaus, Avenida Constantino Neri, 3400. Mais endereços em www.pazevida.org.br. Batize-se. Deus abençoe você que ouviu esta programação. Amanhã tem Busca ao Espírito Santo na Avenida Constantino Neri, 3400, bem no coração de Manaus, com amplo estacionamento coberto gratuito e com a presença do Espírito Santo garantida para você. Fique com o meu abraço, um beijo da minha alma e viva sempre o nosso Senhor Jesus. Pra você tem o doce no lugar do véu. Pra você tem a promessa fiel, não falhará. O céu pode ajudar. Leve o teu olhar. O céu pode ajudar. Não deixe de crer. O céu pode ajudar. Teu socorro vem de lá. O céu pode ajudar. Você acabou de ouvir o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação: Pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.